Irmãos, mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, né? Hoje, na sequência dos estudos da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, vamos estudar a lição 7, que está presa ao capítulo 3, né? E o título da nossa lição é A Paixão de um Missionário. E esse estudo tem como objetivos duas posições. A primeira é saber compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. O segundo é a gente ter a ação de descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. O nosso textual, ele está expresso no verso 7 desse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 3. É o nosso textual, que ele vai nortear todo o pensamento, todo o conteúdo da nossa lição, né? Diz assim o nosso textual: fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Nessa abertura, eu gostaria de convidar os irmãos aí das suas casas para abrir seus cantores no hino 430, né? Que tem o título Em Qualquer Lugar, né? O título do hino é Em Cada Lugar. Esse hino é um hino missionário. Hoje nós estamos estudando a lição sobre a paixão de um missionário. Então a letra desse hino também vai nos nortear, vai nos fazer associar todo o ensino desse domingo, dessa manhã, pela Escola Bíblica Dominical. Os irmãos, ao cantarem aí a primeira e segunda estrofes desse hino 430, procuram associar essa letra a tudo que nós vamos estudar no momento que estiver sendo discorrida a nossa lição, né? Então esse hino vai ser acompanhado pelo piano, pela nossa diretora de música, a irmã Irluce Maria, e a letra vai estar na tela. Todos nós vamos cantar juntos, né? Esse hino associando a letra ao que nós vamos estudar. Até basta usar o título da lição, né, para a gente entendermos as expressões desse hino, né? A paixão missionária do apóstolo Paulo, né? Então, depois desse cântico, nós vamos ter uma palavra de oração pelo nosso irmão professor da Escola Bíblica Dominical, irmão Ronaldo Talon. Se já estás salvo por Cristo Senhor, diz-o em cada lugar, e se pedido te achou pecador, diz-o em cada lugar, onde os perdidos minha salvação, diz-o em cada lugar. Se dos perdidos quiseres salvar, diz-o em cada lugar.
Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço agora pela vida do irmão Elias, que nos dará essa aula através da Escola Bíblica Dominical, que nós viemos aprender e aprender, Senhor Jesus, e usar no nosso dia a dia. Pela mensagem também através do pastor Heraldo, que venha nos abençoar, nos fortalecer e que essa situação do nosso país venha passar o quanto mais rápido possível. Senhor, nos proteja, nos livre de todos os males. Obrigado por tudo. É a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. A paixão de um missionário. Repetindo o nosso texto áureo, o missionário que a gente está se referindo é o apóstolo Paulo, que escreve dessa maneira: fui feito ministro deste evangelho, segundo um dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Nós vamos, para essa lição, fazer aqui um preâmbulo desse momento do apóstolo Paulo, que ele teve essa consciência desse ministério missionário, com essa expressão forte que ele usa aqui no título que o autor colocou no título, que é a paixão de um missionário. A paixão por pregar o Evangelho, a paixão por servir a Cristo, a paixão pelas almas perdidas, a paixão que leva uma pessoa a se dedicar de corpo e alma a um chamado importante, significativo, especial que o Senhor Jesus Cristo fez ao apóstolo Paulo, né? Então a gente vai estar com essa palavra paixão a todo tempo durante o estudo dessa manhã da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos sempre enfatizar toda essa atitude, né, conforme descrever a atitude que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Que Deus possa nos abençoar nessa visão, né? Aqui está uma figura quando tudo praticamente podemos dizer que começou, né? A paixão do apóstolo Paulo começou aqui quando ele estava em terra, quando ele caiu do cavalo sobre uma luz forte no caminho de Damasco, quando Jesus interferiu naquilo que ele ia fazer contra os cristãos, né, naquela perseguição ferrenha que ele travava a mando dos líderes religiosos de Jerusalém, né? E ele então ia para perseguir os cristãos mais uma vez, e ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo através dessa interferência, dessa intervenção de Jesus, porque Deus tinha um plano e um propósito para esse homem. Deus tinha um plano e um propósito para o apóstolo Paulo. Ele de perseguidor passaria a ser o perseguido. Então essa imagem da figura do apóstolo caindo do chão, a gente pode ter essa imagem nas nossas mentes como a imagem de onde tudo começou, para que ele realmente fosse um apaixonado por missões. E a gente vai agora colocar aqui algumas razões, né, pelo qual ele, ao escrever aqueles crentes em Éfeso, né, ele escreveu para os gentios, né, daquela região de Éfeso, né, e aqueles gentios que já tinham ouvido o Evangelho, já eram convertidos, já tinham passado para a família de Deus, como nós falamos na lição passada, e eles agora eram pessoas privilegiadas pela salvação, por toda aquela herança celestial, as bênçãos celestiais que Deus já havia prometido para o povo judeu, e ele agora, como um filho de Abraão, como um filho de Deus, como família de Deus, igreja de Cristo, também passou a ter aqueles privilégios. Então, no versículo 1 de Efésios 3, que é o capítulo que nós estamos tendo por base, o apóstolo Paulo, ele se expressa assim, ó: por essa razão, quer dizer, depois de tudo aquilo que aqueles gentios puderam experimentar do Evangelho,
experimentar da salvação, experimentarem da igreja, da família de Deus, o apóstolo Paulo vem com essa colocação: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, né? E aí ele começa a discorrer toda aquelas experiências que levaram esses crentes a viverem também sobre as bênçãos de Deus, que foi dada primeiramente aos judeus, as promessas, e eles também foram alvo dessas mesmas bênçãos, porque Deus não faz acepção de pessoa, e a salvação e o Evangelho e as heranças do Evangelho são para todos, né? Por essa razão, vem precedido lá do capítulo 2, verso 19 e 22, o seguinte texto: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui está toda uma experiência de salvação, toda uma experiência de ingresso no reino de Deus, toda uma experiência de estar sendo membro da família de Deus, toda uma experiência de uma composição da Igreja de Cristo, na qual Cristo é a pedra angular, Cristo é o cabeça da igreja, né? E aqui começa, assim, a partir do versículo 1, falando do versículo 1, aqui começa a continuidade do que o apóstolo falava, por essa razão que ele escreve a eles, explicando todo o seu ministério, toda essa paixão que ele tinha pela pregação do Evangelho, né? Ele tinha uma consciência de responsabilidade enorme, que hoje, quando a gente começa a analisar essa experiência do apóstolo Paulo como missionário, essa paixão, essa consciência que ele abraçou, que ele absolveu, de ser um ministro da palavra de Deus, de ser um pregador do Evangelho, de ser aquele responsável para levar a mensagem de salvação a muita gente, né? Então o apóstolo Paulo, ele vem dizer exatamente nessa continuidade para aqueles crentes, aqueles gentios de Éfeso, o seguinte: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Ele volta a falar aqui em mistério, né? A revelação. O apóstolo Paulo, no momento que ele aceitou Jesus como Salvador, quando ele ouviu a voz de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali naquela experiência, lá no capítulo 26 de Atos, tem toda a experiência de que aconteceu com ele, né? Jesus realmente ali chama ele para ser apóstolo do gentio. Você seria, a partir daquele momento, Paulo seria a partir daquele momento, ao invés de um perseguidor, seria um perseguido por amor do Evangelho que ele iria pregar aos gentios, né? Aí foi dada a revelação. Paulo vai refletir esse mistério dado a ele, lá na conversão, conhecer por revelação, e passa a considerar numa consciência de si mesmo o seguinte: agora vem toda uma consciência de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro missionário apaixonado pelas almas perdidas, né? O primeiro ponto aqui dessa consciência, né? Paulo considerava-se como destinatário de uma nova revelação. Qual é essa nova revelação? É que ele seria o anunciador do Evangelho para todos os gentios, né? A qual ele estava se dirigindo ali na cidade de Éfeso, né? Quando Paulo se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ou a Damasco,
tinha tido um repentino relâmpago de revelação, né? Ali foi o começo de tudo, né? Deus o tinha enviado aos gentios. Para quê? Qual era a missão dele aos gentios? Para que abrisse os seus olhos, para que se convertessem das trevas à luz, para que da potestade de Satanás passasse para Deus, para que recebessem a fé, pela fé que é em Jesus Cristo, né, em mim, perdão de pecados e herança entre os santificados. Este era um descobrimento completamente novo, né? Era uma revelação nova para aquele apóstolo que antes era um perseguidor. Que bênção é a gente ouvir esse texto, né, de Efésios, com essa expressão, com essa imponência de responsabilidade que ele absolveu e de sentir que essa revelação que lhe foi dada era para ele pregar o Evangelho a todo custo aos gentios, né? No segundo ponto, ele também era a consideração de si mesmo, né? Aquela responsabilidade que ele trouxe para ele mesmo, Paulo, então ele considerava-se a si mesmo como um transmissor da graça, né? Ele foi alvo da graça. Ele foi num momento que ele não esperava, ele estava indo para uma missão dele, totalmente contrária à vontade de Deus, e ele foi, né, ali naquele caminho de Damasco, ele foi o alvo da graça de Deus. E essa mesma graça que o transformou, ele agora considerava na sua consciência que ele deveria ser o transmissor para que outras pessoas também aceitassem Jesus como Salvador e abraçassem, né, esse ministério missionário, né, com toda a responsabilidade, com toda essa segurança e firmeza de fé, né? Quando Paulo se reuniu com os dirigentes da igreja para falar sobre sua missão entre os gentios, falou do evangelho da incircuncisão que lhe tinha sido confiado. Também falou de a graça que me tinha sido dada. Foi lá em Gálatas 2, verso 7 e verso 9, nós já estudamos lá atrás, fala sobre exatamente isso aí que está sendo colocado aí. Quando escreve aos Romanos, ele fala de a graça que de Deus me é dada, é que provocou toda aquelas experiências de missionário, de pregador do Evangelho, que ele levou ao conhecimento dos crentes de Roma também. Lá no capítulo 15, verso 15, fala sobre exatamente essas mesmas expressões. Paulo via sua função como a de ser um canal condutor da graça de Deus aos homens. Era o condutor pelo qual a graça de Deus tinha que chegar aos homens. Essa responsabilidade que ele recebera de Cristo não podia passar em branco, não podia deixar de ser realizada, não poderia ser omitida, e ele então traz para si essa responsabilidade, né? Essa consciência pura e forte de um verdadeiro missionário apaixonado pelas almas perdidas. O terceiro consideração, né, que ele trouxe para si, uma consciência pura, né, Paulo considerava-se possuidor da dignidade do serviço, né? Aqui, ó, quando ele diz que foi constituído ministro, ministro tem sentido de servo, né? Ministro tem sentido de servo. Por isso que ele disse ali que toda a dignidade do serviço, que ele era um servo que prestava um serviço a Cristo, né? Então diz assim, ó, diz que foi constituído ministro, ou servo, pelo livre dom da graça de Deus. Para Paulo, sua maior glória foi a tarefa confiada por Deus. A maior glória que o apóstolo Paulo absorveu para ele foi a glória de ser um servo, pregador do Evangelho, um prestador do serviço cristão, um prestador de cumprimento de uma ordem divina através de Jesus Cristo. Não considerou seu serviço como um dever fatigante, mas sim como um privilégio extraordinário e glorioso. Que bênção, irmãos! Oxalá que a gente hoje, no século XXI, como servos de Deus,
também salvo pela graça, participante dessas mesmas bênçãos que ele apontou para os gentios, que os gentios já estavam vivendo, e esse compromisso que ele assumiu de ser um missionário, de ser um pregador do Evangelho, é o mesmo compromisso que Jesus deu para os seus apóstolos antes da sua subida, da sua ascensão, né? Quando ele deu aquele ide para todos aqueles apóstolos pregar o Evangelho, né? Em todas as regiões, né? A toda criatura, assim, num termo abrangente, né? A Igreja de Cristo, que é formada por nós, salvos, né? Que fazemos parte dessa família, né? Essa congregação, esse grupo de congregados, né? Salvos, nós também tivemos a mesma experiência quando a gente aceitou Jesus como Salvador pela graça que há em Cristo Jesus e pela nossa fé, vindo de um arrependimento dos nossos pecados. Nós recebemos o mesmo ide, nós recebemos o mesmo chamado. O apóstolo Paulo, ele tem uma experiência pessoal dele que nos impele a sentir que também, quando nós nos convertemos, essa mesma missão, né? Os crentes do século XXI precisam também ter essa consciência, né? Trazer essa responsabilidade de que também é um anunciador das boas novas de salvação, é um anunciador do Evangelho de Cristo, né? Para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que estão ao nosso redor, e até sair em campo, né? Hoje dificilmente a gente vê acontecer nas igrejas crentes se levantando pelos apelos missionários para ir para o campo missionário trabalhar, né? Hoje está muito difícil isso. Agora, é lógico que a gente vive uma época diferente, uma cultura diferente, né? Mas ser missionário não quer dizer que ser missionário não quer dizer que você tem que ir para o campo diretamente, um chamado específico para o campo. Você é um missionário porque você é um convertido. Quando você recebe uma coisa boa para você, você deve passar para os outros. Só por esse pensamento, a gente já tem como analisar a expressão da palavra missionário. Agora, está faltando a paixão, essa consciência, essa responsabilidade que a gente tem de sair do 0 a 0 e começar a ir buscar as almas perdidas, ter paixão pelas almas. Tem um livro do Billy Graham que chama Paixão pelas Almas. Esse livro é muito bonito, o conteúdo dele é muito profundo, o conteúdo dele, quando ele conclama para a gente ter paixão pelas almas. O apóstolo Paulo dá-nos essa aula, dá-nos esse exemplo, dá-nos essa experiência. Isso tem que provocar em nós uma atitude de nós sermos verdadeiros missionários e olhar com essa visão de ser missionários apaixonados. Se a gente não pode ir, a gente pode fazer parte da obra missionária no nosso contexto, na nossa visão missionária de sustentar os que estão indo aos campos, sustentar com as nossas ofertas. Nós estamos nesse período, agora nós estamos vivendo missões mundiais, levantando ofertas para missões mundiais. Nós podemos nos envolver com missões mundiais através das nossas ofertas, a nossa oração, o nosso apoio aos missionários, seja de uma forma ou de outra, que a gente está envolvido no conhecimento do que os nossos missionários estão fazendo em cada região do mundo, e pedir a Deus a bênção para eles, para que eles continuem pregando o Evangelho, para que o reino cresça, que essa é a missão da igreja, né? Nós fazemos parte dessa igreja, dessa missão, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele como servo, ele diz, não considerou seu serviço como um dever fatigante, né? Mas sim como um privilégio extraordinário e glorioso. É esse sentimento que a Igreja de Cristo hoje, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo na individualidade, precisamos ter para que toda a igreja sinta esse mesmo sentimento e vá em campo, vá à luta para fazer o Evangelho progredir na onde ela está localizada, e também mandando aqueles que se despertam, que são chamados e se colocam à disposição de Deus, do Espírito, para ser chamado, porque se não colocasse
à disposição do Espírito para ser chamado, nunca vai ser chamado. Deus não provoca, Deus ele só chama aqueles que estão à disposição, estão se colocando nas mãos de Deus para o trabalho. E esse Espírito que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, ele diz que é possuidor da dignidade do serviço. É uma coisa extraordinária a pessoa sentir isso quando trabalha para o reino de Deus. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo se considerava como aquele que sofria por Cristo, né? Aqui, quando a gente fala do sofrimento de Cristo, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei aqui, mas nós temos no texto que o apóstolo Paulo faz menção disso, ó. Diz que foi constituído ministro, não. Paulo considerava como aquele que sofria por Cristo. Não esperava que o caminho do serviço fosse fácil, nem que o caminho da fidelidade estivesse livre de dificuldades. Sofrer por Cristo não é uma tristeza, mas sim uma glória, como ele disse lá, um privilégio, uma glória, né? Um extraordinário e glorioso, né? Um privilégio extraordinário e glorioso. Porque significa participar dos sofrimentos do próprio Cristo. E é uma oportunidade para demonstrar a realidade da nossa fidelidade a Ele, né? É uma maneira de você demonstrar a fidelidade, ser grato a Deus, ser grato a Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por você, pela salvação que Ele te deu, você se tornar um participante do sofrimento de Cristo, né? Pregando o Evangelho, sabendo que não vai ser fácil, como diz aqui nessa consideração número 4. Que Deus nos dê essa visão também, essa consciência, essa responsabilidade como servos dele e participantes também nesse reino de pregação do Evangelho. E aqui eu coloquei aqui que a mensagem de Efésios, a gente falou isso na outra lição, é só para a gente não esquecer desses 4 itens que traduz toda a carta aos Efésios, né? Primeiro, que a igreja era um plano de Deus, né? Deus já idealizava a igreja. Segundo, que depois dessa igreja formada, ela precisava estar unida com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo se uniu à igreja, né? Teve aquela figura que a gente colocou na outra lição, do marido, da esposa e do esposo, né? Jesus era a noiva e a igreja era o noivo. Jesus era o noivo e a igreja era a noiva, e tinha que haver esse casamento. O outro item da mensagem de Efésios é o plano secreto de Deus, né? Que o apóstolo Paulo tem tanto falado dos mistérios, dos segredos, né? Daquilo que Deus tem. Deus tem um plano secreto para nós, né? Esse plano que está sendo revelado, não é aquela revelação que nós conhecemos, que já foi totalmente revelada, que está tudo na palavra de Deus. São revelações pessoais de Deus para o crente individualmente, né? Você tomando conhecimento de Deus, tendo uma comunhão maior com Deus, Deus vai te revelando os seus segredos, né? Através das experiências espirituais que você vai adquirindo de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está falando, esse plano secreto de Deus. E tudo pelo Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo. Essa mensagem de Efésios, abrangente desde que Deus planejou a igreja, Jesus Cristo veio para ser o cabeça da igreja, e Deus se colocou à disposição de todos aqueles que o aceitaram e se colocaram à disposição para pregar a mensagem, para servi-lo, para adorá-lo. Deus tem muitas bênçãos espirituais nesse contexto do seu plano secreto, que é dado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso discernidor, que é o nosso orientador, que é aquele que move o crente para a obra do reino de Deus, né? Então, nós vamos agora avançar aqui, que vamos ter, depois desse preâmbulo, sobre toda aquela postura do apóstolo Paulo, naquela consciência de si mesmo, de colocar a paixão dele pela pregação do Evangelho. Agora nós vamos ter, no âmbito da nossa lição, um momento diferente, né? Nós vamos aqui abordar uma entrevista, né? Fazer uma reportagem de que o apóstolo Paulo vai ser
o alvo dessa reportagem vai ter um personagem aqui que é um repórter, né? Vamos fazer uma simulação aqui, como se fosse representar mesmo. Os irmãos vão entender porque, embora não tenhamos aqui condição de fazer uma representação em termos de um cenário, mas a gente vai fazer essa colocação porque a Bíblia sugere isso, a revista sugere esse tipo, para poder a gente alcançar com mais profundidade tudo aquilo que já falamos, né? Agora de um modo diferente, invertendo. O apóstolo Paulo vai ser o entrevistado e ele vai fazer as colocações dele de uma forma como se fosse para nós hoje, né? Mas antes da gente entrar nessa entrevista, essa paixão de um missionário, ela nos traz uma colocação também de uma forma bastante profunda, que o nosso comentarista da revista colocou aqui, que vai nos ajudar a acompanhar os ensinos através dessa entrevista com o apóstolo Paulo. Então, aqui logo no início da revista do aluno, temos na introdução o seguinte comentário: o mundo em que nós vivemos carece de uma transformação a partir do Evangelho no coração do homem. Essa paixão que o apóstolo Paulo está nos demonstrando, está se apresentando junto aos gentios da igreja de Éfeso, né? daquela região de Éfeso. Né? O mundo em que nós vivemos experimentará essa transformação quando a igreja, de forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. O mundo em que nós vivemos terá resposta para a transcendência, o relativismo, a falta de esperança, quando nós mesmos tivermos internamente resolvido e biblicamente essas questões no seio da própria igreja. O ardor e o fervor missionário, essas questões hão de se perpetuar à medida que entendemos essa paixão. Paulo diz que foi feito ministro, com aquela conotação de servo, né? Só existe paixão quando entendemos que fomos feitos servos de Jesus Cristo. Ao sermos construídos como servos, recebemos e desenvolvemos a paixão pela obra, porque nosso amor está no dono da obra, né? Aí vem aqui algumas colocações, alguns tópicos da nossa revista do aluno, que está antes dessa entrevista, que é importante a gente dar um destaque nela, né? Aqui tem o primeiro título aqui, é a paixão do missionário se evidencia por uma experiência inconfundível. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, nos versículos 3 e 4 do capítulo 3, que diz assim, ó: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, né? E aqui eu destaquei dentro desse tópico, só vou colocar aqui uma frase importantíssima como prática para a igreja de Cristo hoje. A paixão missionária na vida do crente tem o fundamento da conversão e do chamado. Como foi lá com o apóstolo Paulo, naquela figura dele caída no chão que a gente colocou, onde tudo começou, né? O segundo tópico aqui, vai se tratar do verso 8, tem o título: a paixão de um missionário se evidencia na consciência e compromisso com a mensagem a ser pregada. Aí o versículo 8 diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Aí a gente coloca aqui o fundamento desse versículo aqui, em poucas palavras também. Missões é pregação da palavra. Missões e pregação da palavra são inseparáveis. A palavra que anuncia as riquezas de Deus, incompreensível para o homem natural, mas proclamada com discernimento pelos missionários, tocado pela iluminação do Espírito do Senhor, essa mensagem vai ter a sua pertinência
e vai levar as pessoas a entender o Evangelho e aceitar Jesus como Salvador, né? Deus quer salvar aqueles que estão marginalizados. Sim, há muita gente à margem da sociedade, gente que vive sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor e sem salvação. São milhares que se tornam vítimas de situações sociais opressoras e injustas, por causa do pecado que destrói, arruína o homem por dentro e por fora. Quantos não têm pão para comer, nem roupa para vestir? Vivem em degradação social e espiritual. Deus quer salvar estes que assim vivem, quando permitirem o toque bendito da graça salvadora de Jesus. Participar com paixão em missões é ajudar que estes sejam libertos ou libertados e encontrem em Jesus a razão do viver. O outro tópico é o tópico que fala: a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração, né? Aí o versículo 14 vai colocar exatamente a posição consciente do apóstolo Paulo para que ele levasse o seu ministério de missionário, né, da pregação da palavra, com bastante afinco, né? Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma consciência, ele sabia que não podia realizar aquele ministério sem dobrar os seus joelhos, sem buscar em Deus, né, através do Espírito Santo, o poder para ele pregar o Evangelho. Então o versículo 14 diz assim, ó: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, né? Isso ele está dizendo que missões e oração também andam juntas, né? Aqui atrás nós dissemos que a pregação, missões e a pregação da palavra são inseparáveis. Aqui nós estamos dizendo que missões e oração andam juntas, o que leva Paulo a se colocar de joelho com gesto de dependência, humildade, quebrantamento. Era uma causa. A causa missionária fazia com que Paulo tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa de fazer Paulo orar era a salvação do pecador. Era essa paixão pelas almas perdidas. Quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Sem oração, a obra fica infértil. O outro tópico aqui diz que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo de evangelização. Aqui está a figura da igreja, a missão que a igreja tem, né, da proclamação do Evangelho. A igreja precisa ter esse amor, essa paixão, né, pelas almas perdidas. Aí ela tem que estar atenta para a sua missão e ir em campo, né? Como diz o hino que a gente cantamos aí no início a primeira estrofe, depois vamos cantar a segunda, né? Que deve pregar o Evangelho em cada lugar, como diz o título do hino 430. Né? Então aqui, o versículo que se destaca, esse comentário, esse título aqui que destaca, é o versículo 10, que diz assim, ó: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. A obra de missões faz parte da missão da igreja, né? É a igreja que deve dar o tom da obra missionária. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém podem substituir a igreja de Jesus Cristo nesse mundo. A igreja tem o seu papel e ela precisa estar consciente disso e assumir essa responsabilidade de cumprir o ID de Jesus por todas as partes que ela puder alcançar para que o reino de Deus cresça. E o último tópico é: a paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. E o destaque é o verso 13, que diz assim, ó: portanto, peço-vos que não vos desanimeis. Mais uma vez o apóstolo Paulo incentiva aqueles crentes, né? Incentiva ao ânimo, à disposição, né? Ao sofrimento, mas com
fé, com coragem, com confiança, né? Ele diz: não desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. O apóstolo Paulo aqui coloca, porque aqueles crentes, o apóstolo Paulo, depois que ele passou por tanta coisa, aqueles crentes talvez ficassem desanimados, né? Ficassem um pouco preocupados com eles também. Mas será que eu vou ter que passar por tudo isso também? Eu aceitei o Evangelho, aceitei Jesus, sou um salvo, tenho muitas bênçãos na minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, mas será que eu vou ter que passar por tudo isso? Aí vem aquela dúvida, vem aquele desânimo. Aí o apóstolo Paulo faz esse pedido, esse apelo a eles: ó, portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, que era por causa do Evangelho, era por causa dos gentios, era por causa da pregação do Evangelho, né? Elas são a vossa glória. Tá? Então eles tinham recebido a bênção, né? E eles poderiam sentir a glória de Deus na vida deles, porque o apóstolo Paulo pregou o Evangelho e eles aceitaram. Essa é a realidade desses tópicos que nós abordamos aqui. Agora nós vamos passar para a entrevista, né? Aqui como se a gente tivesse um repórter e o apóstolo Paulo, né? E o repórter vai começar a fazer as suas indagações ao apóstolo e ele vai responder para a igreja, como se fosse aqui hoje, no século XXI, ele dizendo para a igreja do século XXI aquilo que ele pensa e pelas experiências que ele viveu, que a igreja pode fazer, que a igreja deve fazer e a responsabilidade que ela tem que aceitar, né? E aquele compromisso que ela abraçou, né? E essa paixão pelas almas perdidas, né? Então vai aqui a primeira colocação do repórter, né? Que vai dizer o seguinte: em Efésios 3:4, você deixa claro que a sua vida e sua obediência foram em função de sua experiência ao compreender a revelação do Senhor, que o chamava para a salvação e para a obra missionária. Como essa experiência se aplica aos crentes de hoje? Então essa foi a pergunta da repórter, né? Aí vem o apóstolo Paulo e na sua tranquilidade ele responde: hoje a revelação já existe e precisa ser entendida como sabedoria, conhecimento e coerência. Não pode faltar, por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor, fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada. A palavra do Senhor. É aquilo que eu falei, toda a revelação de Deus já está inserida na palavra do Senhor. A busca que nós precisamos ter é da palavra do Senhor para ter o conhecimento, para alcançarmos sabedoria e sermos coerentes, né, na hora que formos, né, entender uma revelação de Deus para a proclamação até da sua própria palavra. Então, aqui foi a primeira pergunta dessa entrevista. A segunda em Efésios 3:8, né, que nós já abordamos aqui, todo o comentário a respeito desse verso 8, aí a entrevistadora fala com o apóstolo Paulo: você diz o seguinte, em Efésios 3:8, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Fale-nos sobre a importância desse compromisso com a mensagem a ser pregada. Então o apóstolo Paulo vai responder, vai dar, exatamente, não é uma pergunta, é uma afirmativa, ele vai dar exatamente o caminho para atender essa requisição da repórter. Nossa tarefa é anunciar as riquezas de Deus àqueles que estão à margem do Evangelho, nós falamos disso, sendo ricos ou pobres na vida material. Participar com paixão em missões é ajudar que as pessoas sejam libertadas e encontrem em Jesus a razão do viver. Nós já falamos isso. A terceira pergunta da entrevista, aqui cabe
um preâmbulo aqui, uma reflexão, para a gente ter entendido aquele ponto anterior. Assim como Paulo, você também pode dizer, isso é uma revisão, é uma reflexão pessoal. Assim como ele disse aquilo tudo, nós também podemos dizer, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Né? Então, trazendo para nós, para a nossa reflexão, assim como Paulo também pôde falar assim, nós também podemos. E é só a gente assumir a mesma postura, como crentes, como salvos, como igreja, a mesma postura que o apóstolo Paulo assumiu, né? De trazer para si essa responsabilidade, essa obediência, né? E essa preocupação de dar o melhor como servo, como ministro do Evangelho de Jesus. A terceira pergunta da repórter para o apóstolo Paulo é: a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Nós falamos da oração. Em Efésios 3,14, lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez. E essa foi a declaração lá do verso 14, né? Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. E o apóstolo Paulo não exercia o ministério dele sem oração. A oração era a base para um ministério profícuo, para um ministério abençoado, para que a sua paixão pelas almas redobrasse e ele fosse em frente, mesmo passando por todas as experiências difíceis, né? Muitas situações que vieram na vida do apóstolo Paulo para o impedir, mas ele não deixou se debilitar ou deixou desanimar. Ele foi em frente, cumpriu todo um ministério na presença de Deus, como ele disse depois, lá no final da sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que palavra maravilhosa de um missionário apaixonado, né, pelas almas perdidas. Então, uma atitude que merece o nosso aplauso. Fale-nos sobre o motivo dessa declaração. Aí o apóstolo Paulo vai responder: o que levou colocar-me de joelho, como gosto, como gesto de dependência, humildade, quebrantamento, foi uma causa. A causa missionária fez com que eu tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa da minha oração era a salvação do pecador. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade. A oração é marca essencial em missões. Aí vem aqui um ponto também para a gente fazer aqui uma paradinha, uma reflexão, uma meditação, né? E até se pudesse debater, a gente debateria, né? Aí diz assim, ó: quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração. Há algumas causas pela qual você precisa lutar? Não desista. Coloque-se de joelho diante de Deus. Ele vai abençoar. Ele vai dar tudo o que você precisa para continuar nessa luta em prol do reino de Deus e ser abençoado. A outra pergunta da entrevistadora, que está em Efésios 3,10, né? Em Efésios 3,10 há também uma importante declaração. Essa declaração deixa claro que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e entendimento da presença e importância da igreja no processo da evangelização. Aí a repórter então ela passa para o apóstolo Paulo uma afirmativa para ele falar, ele se expressar, ele responder assim, ele colocar aquilo que ele acha, né, sobre tudo esse conceito aí, ó. Fale-nos sobre o papel relevante que Jesus deu à igreja. Aí o apóstolo Paulo vem e responde: a obra de missões faz parte da missão da igreja. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Por isso, cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenhe com esta sua missão proclamadora. Bela
bela colocação do apóstolo Paulo aqui na entrevista, né? Avançando aqui, temos uma palavra de alerta em cima dessa questão da igreja, postura da igreja, né? Deixar a igreja ser transformada em clube social, reuniões de entretenimento, sem que estas coisas, olha só, não está proibindo não, sem que estas coisas sejam meios do cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia movediça. O que isso quer dizer, esse alerta aqui? A igreja pode realizar encontros sociais, pode colocar práticas esportivas dentro das suas dependências, mas desde que esteja com o objetivo do cumprimento da missão dela, que é pregar o Evangelho, para trazer as pessoas para Cristo, nessa cononia, né, nessa comunhão, né? Nos encontros sociais tem comunhão também, irmãos. Nos encontros sociais tem as oportunidades de falar do Evangelho. É na comunhão, seja na parte social, ou seja na própria comunhão espiritual, as pessoas têm oportunidade de entender a palavra de Deus, o Evangelho, as pessoas que não conhecem, que nunca aceitaram, mas são convidadas a participar. Esses encontros são abençoadores, mas dentro desse comprometimento aqui da missão da igreja, que é de proclamar o Evangelho para ganhar almas para Jesus. Outra discussão. Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, nós falamos isso. Mas nada e ninguém pode substituir a Igreja de Jesus neste mundo. Afirmativas, ressaltando de novo essa mesma afirmativa importantíssima, né? E agora, aqui Efésios, o verso 13, é a outra pergunta. Se eu não me engano, é a última. Isso, é a última pergunta dessa entrevista, né, com o apóstolo Paulo. Em Efésios 3,13, você fez um pedido. Esta declaração, por meio de um pedido, deixa claro que a paixão do missionário se evidencia com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Aí vem a pergunta minha, agora é uma pergunta da repórter. Ó. Houve algum motivo para que você fizesse esse pedido? Aí vem a resposta. Sim, ele diz que sim, houve. Imagine os cristãos da época sabendo que o líder missionário vivia tempos de depressão física e mental grandiosa. Imagine a influência psicológica e espiritual que essas dores poderiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esmorecimento poderia ocorrer. Por isso fiz esse pedido, um apelo, né? Eu não poderia deixar de cumprir minha missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, poderia levar Jesus aos gentios, e isso deveria ser motivo de alegria e força para eles e nunca de desânimo, né? Então, um líder apaixonado por missões não pode nunca desanimar em detrimento às situações adversas. E ele passou isso para os seus liderados, para os seus irmãos, né, que ele chamou os gentios, os éfesos de irmãos, né? Ele não poderia passar outra coisa a não ser essa força, né, esse ânimo, para que eles continuassem firmes naquilo que eles abraçaram do Evangelho, que eles aceitaram também pela fé, pela graça de Deus, e com seus corações arrependidos, e passaram então a fazer parte da Igreja de Jesus, para também a proclamação do Evangelho, né? Então aqui nós temos aqui nesse suplemento, aqui nesse fechamento, o nosso estudo fala sobre a paixão do missionário. E o assunto básico do nosso estudo foi compromisso com a mensagem a ser pregada. A igreja precisa ter esse compromisso com a mensagem a ser pregada, desde que cada um recebeu de Jesus essa missão, né? Nós somos discípulos de Jesus, fomos chamados por Ele para a salvação, e Ele também nos deu a instrução, a ordem, o ide, de proclamar a mensagem para a salvação de outras pessoas. E aqui no desafio, ele sugere escrever um pequeno texto com o seguinte tema: meu compromisso com a obra missionária.
Compromisso com a obra missionária. Qual é o compromisso que eu tenho com a obra missionária? Vamos fazer uma reflexão. Vamos colocar uma reflexão e um desafio. O que eu tenho feito com missões? Qual é a minha participação em missões? O que eu tenho contribuído para missões? Qual é o meu testemunho que eu tenho dado para que almas se arrependam e aceitem Jesus como Salvador? O que eu tenho feito? Então fica essa pergunta de reflexão e esse grande desafio para que a gente se posicione como igreja, como crente individualmente, nesse cumprimento. A obra foi dada, o desafio foi dado à igreja. A obra é para ser realizada. Deus está pronto a abençoar, né? Porque Deus deu todo o poder no céu e na terra, né? Para que os crentes fossem e pregassem o Evangelho. Nada ia faltar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é que encerra os evangelhos de Marcos e de Mateus naquele ide de Jesus para os seus apóstolos, né? Que Deus abençoe essa compreensão nesse desafio. Vamos agora para as últimas colocações. Como ser um missionário com paixão? Ó, uma pergunta reflexiva para fechar a nossa lição, né? Tudo que a gente falou aqui da lição, abordamos, está aqui resumido nessas perguntas reflexivas, né? A primeira, nunca esqueça, né? Não é pergunta não, é como ser um missionário com paixão. É seguir essa orientação aqui, ó. Nunca esqueça e abandone o seu chamado. Todos nós fomos chamados para a salvação e para a pregação. Lute e desenvolva uma vida de oração. Sem oração, a missão não vai ter sucesso, não vai ter progresso, não vai ter o cumprimento do seu objetivo que Deus estabeleceu. Priorizando estar com o Senhor e fazendo sua vontade. É a colocação à disposição de Deus, do Espírito Santo, né? O crente, se não estiver disponível para que Deus o use, como é que vai ter, né? Como é que ele vai ser usado para a proclamação da palavra? Como é que ele vai ter a oportunidade, através das revelações de Deus, de sentir essa paixão pelas almas perdidas que o apóstolo Paulo deu aqui, um grande exemplo para todos nós seguir, né? Então, o crente precisa estar disponível, né, para ele receber de Deus todo o entendimento que precisa para crescer e estar bem ajustado à sua igreja na proclamação do Evangelho do nosso Jesus Cristo como igreja, como um todo, né? Além da parte individual, particular, como igreja, né? Nós somos a igreja. Que Deus abençoe a todos nós nessa compreensão dessa lição e nos revistamos da vontade de buscar em Deus essas verdades para a nossa vida, que essas verdades possam estar inculcadas em nossas vidas e possamos ter posturas diferentes, né? Ter o apóstolo Paulo como um grande exemplo, né? Um homem de Deus que realmente marcou época no crescimento da igreja, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo a muitas pessoas. Que Deus nos abençoe. E agora, para encerrar esse momento de escola bíblica dominical, eu convido os irmãos aí de casa a abrir de novo seus cantores no hino 430, a terceira e quarta estrofes. Lembrando de fazer aquela associação da letra desse hino a essa lição maravilhosa que nós estudamos, que fala sobre a paixão de um missionário, a paixão que deve todo crente ter no reino de Deus, na sua vida de crente, né, com a missão de pregar o Evangelho, né? Que o título do hino é Em Cada Lugar. Devemos pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho em cada lugar, em todo lugar que tivermos. Que Deus nos abençoe nessa mensagem também do hino, né, completando essa maravilhosa lição. Depois do hino que nós vamos cantar, acompanhado da nossa pianista irmã Lúcia Maria, nós teremos a oração final aqui, encerrando esse momento de escola bíblica. É a oração que vai ser dirigida a Deus pela nossa irmã
Wanda Souza Silva, é a nossa secretária da IBD. Que Deus possa abençoar nessa oração também com tudo aquele acervo de clamor que a serva nos apresentará, pedindo pela nossa escola bíblica dominical, pela nossa vida espiritual. Jesus por amor, diz em cada lugar. Se tens boas novas do teu Salvador, diz em cada lugar. Diz aos perdidos que nossa oração, diz em cada lugar. Os perdidos quiseres salvar, diz em cada lugar. Se tu receberes conquista dos céus, diz em cada lugar. Até precisam chegar de Deus, diz em cada lugar. Diz em cada lugar. Se tu os perdidos fizeres salvar, diz em cada lugar. Santo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por mais um domingo que estamos reunidos aqui, Senhor, mesmo que virtualmente, mas com o propósito de ouvir a Tua palavra, Senhor, e aprender mais e mais, Senhor, na escola bíblica dominical. Obrigada por essa lição que foi trazida pelo Elias, que possamos absorver cada palavra que foi dita aqui, cada ensinamento, Senhor, cada exemplo, para o enriquecimento do nosso viver, da nossa vida espiritual, para que possamos nos capacitar mais e mais para levar a Tua palavra para aqueles que ainda não Te conhecem ou aqueles que estão enfraquecidos na fé, Senhor, que possamos ser servos preparados com o propósito de Te servir, Senhor. Obrigada pela vida do Elias, que ele esteja à frente aqui da escola dominical, como ele tem sido dedicado, Senhor, a esse trabalho até aqui, e que Tu continue ajudando ele, capacitando e abençoando ele nessa missão. Obrigada, Senhor, pelos livramentos até o momento, Senhor, nesse momento delicado que nós estamos ultrapassando, mas até aqui Tu tem nos protegido, nos abençoado. E que Tu, Senhor, continue nos fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, para ultrapassarmos esse vale, meu Deus. E também, Senhor, pelo culto que vai ser nos trazido logo mais, que podemos ouvir, Senhor, e absorver mais e mais a Tua palavra. Abençoe o pastor, que Tu possa usá-lo através do Espírito Santo, Senhor, para nos trazer a mensagem para nosso enriquecimento espiritual. Muito obrigada por tudo, dá-nos o restante do domingo em paz, livra-nos de todo o mal. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.